Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é o Everton na janela de transferências. Tem sido mais uma vez uma janela movimentada para o clube de Liverpool, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Se a gente for olhar, inclusive no ano passado, a expectativa gerada foi enorme, tinha um trabalho promissor ali com o Marco Silva, acabou não atingindo totalmente as expectativas, né? Mas foi um time que oscilou e que agora vai ao mercado novamente, e a contratação específica de agora, acho que é bem pesada, bem interessante, que é a do Moise Kean, atacante que terminou tão bem a temporada passada com a Juventus. Então esse é o assunto de hoje. Antes, convido você a se inscrever aqui no canal, então só clicar aqui embaixo, um clique você se inscreve, fique à vontade aí também para ativar o sininho da notificação, para ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. Enfim, quando a gente olha para essa janela do Everton, o Everton está tentando reduzir o espaço, a diferença em relação ao top 6, né? A Inglaterra tem hoje bem definido ali esse primeiro bloco, e depois tem um grupo de outros times que vão se reforçando. Na temporada passada o Wolverhampton foi muito bem, tem um vídeo de algumas semanas atrás aqui no canal também que eu falei sobre o Leicester, que para mim é dos projetos mais interessantes também para tentar essa briga pelo 7º lugar e eventualmente incomodar o grupo dos 6 primeiros também. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Então dá para falar de Wolverhampton, dá para falar de Leicester, dá para falar de West Ham, dá para falar do Everton, e acho que fica mais ou menos por aí esse segundo bloco. Na temporada passada teve o Watford também muito bem, até surpreendendo ao conseguir ficar nessa faixa da tabela. Mas em relação ao Everton, né, tem alguns pontos até em diferentes setores. Vamos começar pelo próprio Moise Kean, que é um atacante que, além de muito valorizado, é muito jovem e chegou por um preço surpreendente. Acho que tudo aí surpreende nessa transferência. Era um jogador que terminou a temporada passada bastante valorizado, aproveitando as oportunidades que teve na Juventus, dando um salto até em relação à seleção italiana e conseguindo fazer gols, mostrando qualidade e capacidade de definição das jogadas. Então, mesmo jovem, já se sentindo à vontade de frente para o gol, com bastante potência, né, explosão para arrancar nas costas da defesa, para receber essa bola e caindo pelos dois lados do ataque. Um 9 de força, mas ao mesmo tempo de boa mobilidade. E o Everton precisava preencher essa lacuna dentro do seu elenco. Tentou algumas opções, né? A contratação do Cenk Tosun não deu certo. O Calvert-Lewin é um atacante jovem que funciona bem como um pivô, prepara bem as jogadas, dando tempo para aproximação de outros jogadores, mas não é um definidor, então não é um 9 goleador que o Everton esperava ter. O Richarlison chegou a jogar como 9 várias vezes também dentro da temporada passada, e agora o Moise Kean chega para ser esse jogador. Então, teoricamente, o Everton dá um salto e pagando 25 milhões de libras, o valor inicial, podendo chegar a 27, 28 milhões de libras dentro do mercado atual, dentro até dos próprios valores que o Everton tem pago desde a temporada passada. Acho que é uma contratação bem interessante, pelo valor de mercado, pelo potencial que existe e porque era um jogador badalado para mais do que isso, né? Até por isso a surpresa, o fato da Juventus não fazer tanta questão assim de segurar o jogador. Claro que tem várias teorias por trás disso, né? Tem a questão do contrato que já se encaminhava para um último ano, tem a questão dos casos de racismo na Itália, tem a questão interna de como a própria Juventus tratou e acabou lidando com esse assunto nas vezes em que isso aconteceu. Então é claro que nada disso tem uma confirmação, a gente ainda não viu do jogador nenhuma manifestação sobre qual o motivo e se isso foi um dos motivos, mas é claro que dá para colocar tudo isso no pacote de alguma forma. Então é um jogador que tem sim a capacidade para encaixar num buraco que existia no setor ofensivo do Everton. E hoje a gente pode imaginar o ataque com o Richarlison na ponta direita, possivelmente, com o Bernard na ponta esquerda e o Moise Kean fazendo esse papel do centroavante, do 9. E até é interessante que o Richarlison tenha liberdade para não só jogar bem aberto, mas para centralizar, eventualmente trocar posição, atacar os espaços também, virar quase que uma dupla de ataque em alguns momentos. O Bernard a gente sabe que vai ficar mais aberto pelo lado esquerdo, vai ser um jogador para receber, buscar o drible, tentar abrir as defesas de uma outra forma, mas Richarlison e Moise Kean podem formar uma parceria bem interessante. A questão maior para mim do Everton está no meio campo, está no centro do campo, porque já foi um setor problemático na temporada passada. Tudo bem, o André Gomes chegou, recuperou um melhor futebol, teve bons momentos na temporada, o Everton contratou de forma definitiva depois do ano de empréstimo ter dado certo,
A contratação do Fabian Delph é válida, porque é um jogador que se recuperou com o Guardiola, jogando como um lateral, que virava um meio-campista no Manchester City, agora ele chega para ser um meio-campista, só que a saída do Gueye abre um buraco gigante. A gente está falando de uma máquina de roubar a bola, de um jogador que era esse motorzinho das recuperações, interceptando, pressionando, ocupando uma faixa enorme de campo, e isso é difícil demais de substituir. O Everton foi ao mercado, contratou o Baman, que é um meio-campista também, jogador do Mainz, chegou teoricamente para ser esse substituto, mas as características são um pouco diferentes, né? O Baman pode jogar como zagueiro, pode jogar como primeiro volante, pode jogar um pouco mais solto, ele não tem a mesma facilidade para ocupar os espaços, antecipar e desarmar do Gueye, ele tem mais estatura, mais porte físico, um jogador que vai conseguir se impor um pouco mais na questão dos duelos aéreos, mas essa máquina de roubar a bola dentro de um time que tentava pressionar um pouco mais no centro do campo, isso vai fazer muita falta. A saída do Gueye é muito difícil de conseguir superar. Vamos ver de que forma o Marco Silva vai tentar trabalhar isso, porque esse é o setor mais, não digo carente, mas mais problemático, porque peças o Everton até tem algumas. O Tom Davies é um bom jogador, pode dar um salto de qualidade, ainda é jovem e tudo mais. O Schneiderlin ainda não recuperou o seu melhor futebol de quando se destacou dentro da Premier League. Hoje dá para imaginar André Gomes e Delph iniciando com uma dupla de volantes ou de meio-campistas, mas com o Baman entrando como uma alternativa. O Sigurdsson é esse meia central. Se o sistema continuar um 4-2-3-1, o Sigurdsson é esse jogador para buscar um passe, para tentar um chute de média distância, mas também um jogador muitas vezes irregular. Então o Everton tem algumas questões para preencher e solucionar quando o assunto é centro do campo. Vai ser um time mais agressivo para marcar e pressionar no campo de ataque, para tentar incomodar os adversários jogando com uma linha de defesa mais alta, tentar forçar erro no campo de ataque. Jogadores que podem ser mais proativos para isso, para o desarme, recuperação e aceleração, no ataque o time do Everton tem, porque tem Richarlison, tem Moise Kean, tem Bernard, são jogadores que têm essa velocidade, eles vão acrescentar, podem dar essa profundidade. A minha dúvida é se o meio vai ser combativo o suficiente para sustentar uma defesa jogando um pouco mais exposta. E aí está uma outra questão. O Everton tem bons laterais, ofensivamente falando. A temporada passada do Lucas Digne foi muito boa, né? Um jogador que ofereceu muito, conseguindo assumir a lateral depois de chegar, recuperar um melhor futebol, já que no Barcelona ele acabou não conseguindo jogar, mas pro Everton acabou dando muito certo. Na direita é fundamental que o Coleman fique longe das lesões, porque é um jogador que tem sofrido com isso nos últimos anos e em forma é um bom lateral. E na defesa, dá sim para o Everton conseguir. Perdeu o Zuma, é verdade, mas dá para formar um bom sistema defensivo com o Michael Keane, com o Mina também. Vamos ver se vai conseguir ter uma sequência, uma regularidade. O Everton tem um bom time, acho que não tem muita dúvida em relação a isso, mas eu ainda vejo problemas fundamentais no meio-campo. Se o Everton conseguir superar isso, talvez dê esse salto para virar o time que tenta, mas que ainda não entrega o que promete. Para mim é um pouco essa sensação das últimas 2 temporadas, em que o clube foi muito ao mercado, contratou muito, gerou muita expectativa, ainda não entregou. Na temporada passada, em dado momento, o trabalho do Marco Silva foi muito questionado, porque de fato o Everton estava jogando mal com muito mais frequência do que bem. No finalzinho da temporada deu um sinalzinho ali de uma melhora, de uma evolução. Vamos ver se isso vai se repetir para essa temporada que vai começar. O Everton é certamente um time que muita gente vai querer parar para ver porque reúne bons jogadores. Vamos ver se vai conseguir transformar isso em boas atuações coletivas. Mas o Moise Kean especificamente, acho que pode ser um bom acerto. No mínimo é uma bela de uma aposta. Pelo valor, pelo potencial, pelo que ele representava no mercado atualmente e por se tratar de um jogador que chega exatamente para uma função carente no ataque. Agora o problema passa a ser mais coletivo. O que você imagina do Everton para essa temporada? Vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns outros links em relação a outros times da Premier League nessa faixa de tabela. Tem um vídeo sobre o Leicester também. Eu falei sobre o Wolverhampton da temporada passada, como virou sensação e tudo mais. Vou deixar os links aqui para você curtir e acompanhar também se você quiser. Um abraço, até a próxima.